Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Dia 6 de abril de 2020, veja só, 2020. Você imaginou que chegaria até aqui? Aí podemos começar essa linda devocional. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Eu convido você para estarmos meditando na devocional de hoje. Este é um tempo para nós podermos meditar na palavra do Senhor. E eu venho também aqui falar um pouco, do meu livro. Basta acreditar. E o tema da devocional de hoje é muito interessante, porque quantas vezes não existe pessoas que servem a outro Deus, que não o Deus verdadeiro. Então eu quero trazer essa meditação hoje, tema da nossa devocional, Balaão. Balaão, poucos conhecem, muitos conhecem, não sei, mas é alguém que fez parte da história do povo de Israel e é aquele que nós vamos conhecer um pouquinho mais dele. A nossa leitura bíblica se encontra em Números 22, do versículo 1 ao 7. E diz assim a palavra de Deus: Tendo partido os filhos de Israel, acompanharam-se nas campinas de Moabe. Acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura do Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos medianitas: Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor e Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. É uma palavra forte, não é mesmo? E eu costumo dizer, eu gosto de dizer que a palavra ela tem poder. E nós podemos ver, que aqui o próprio rei disse que se ele amaldiçoasse, o povo seria amaldiçoado. E se ele abençoasse, o povo seria abençoado. Então, vamos aqui para o nosso versículo em destaque, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6 e o verso 24. Muita gente aí servindo ao dinheiro. Não tem dois caminhos. Ou servimos a Deus ou a Mamon. Vamos aqui para a nossa devocional. Balaão tornou-se conhecido pela curiosa conversa com a jumenta. Talvez você saiba apenas isso sobre ele, mas sua história traz importantes lições. Ele não pertencia ao povo de Deus, mas o Senhor se revelou a ele. Quando Balaque, rei de Moabe, soube que os israelitas destruiriam outros povos e se aproximavam de suas fronteiras, chamou Balaão para amaldiçoá-los. Este pareceu disposto a obedecer ao que Deus lhe dissesse e avisou ao rei que nem se recebesse seu palácio cheio de ouro e prata como recompensa, faria algo diferente do que o Senhor orientasse.
Deus disse com bastante clareza que ele não deveria acompanhar os moabitas. Porém, mesmo com esta ordem, recebeu-os em casa pela segunda vez e continuou insistindo com o Senhor. Lendo os capítulos 23 e 24, vemos que Balaão não amaldiçoou os israelitas. Só que mais tarde, numa guerra entre Israel e Midian, ele foi morto. Em Números 31:8 relata isso. O que aconteceu para que o Senhor permitisse que este homem recebesse o mesmo destino dos inimigos de Israel? Há um episódio em que quase passa desapercebido. Apesar de não ter amaldiçoado Israel, Balaão ensinou a Balaque como destruí-los. Os moabitas e os medianitas convidariam os israelitas para uma festa religiosa em homenagem a seus deuses, que envolvia idolatria e imoralidade sexual. Com isso, atraíram a ira do Senhor, que feriu seu povo com uma praga que causou milhares de mortes. Em Número 31:16 relata sobre isso. Frente a duas escolhas: obedecer a Deus ou receber riquezas, Balaão quis dar um jeitinho. No caso dele, como resultado de sua ganância, foi punido com a morte. Talvez você também esteja dividido entre obedecer às ordens de Deus e obter algum tipo de lucro com outros procedimentos. Não haja como Balaão. Confie que o Senhor suprirá todas as suas necessidades e mantenha-se obediente ao que ele disser. Amém? É uma palavra muito forte, porque estamos vivendo tempos difíceis. E com isso, nós poderemos ter a tendência de fazer algo errado. Agora vai faltar o dinheiro, vai faltar a fé, vai faltar às vezes muita coisa para algumas pessoas, enquanto outras estarão exercitando a sua fé neste tempo. Aqui Balaão foi convidado pelo rei Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. E olha só como que ele orientou a Balaque para destruir o povo de Israel. Não foi chamando eles para a guerra, foi chamando eles para uma festa. Isso é para que eu e você possamos meditar. Às vezes o inimigo vem, não com a guerra, mas com um prato, simplesmente te convidando para uma festa, para um almoço, para um jantar. É forte porque aqui nesse momento, nessa festa, eles iriam adorar os deuses deles. E ali haveria idolatria e orgias sexuais. E o povo de Israel, participando daquela festa, se contaminariam com aquela festa. Infelizmente, o nosso inimigo, ele é astuto. E muitas vezes ele vem não oferecendo coisas ruins para mim e para você. Ele vem oferecendo um prato, uma festa, um almoço, um jantar, eu não sei. Mas eu sei que ele é cheio de artimanhas para destruir a mim e a você. Que eu e você possamos compreender que muitas vezes esse inimigo, ele está nos odiando, procurando uma forma de adentrar e vir tentar destruir aquilo que Deus tem para mim e para você. Balaão não amaldiçoou o povo. Ele não teve coragem porque Deus disse para ele não amaldiçoar. Deus usou até a jumenta para falar com ele. Deus tem as suas formas de agir e de efetuar a sua vontade na nossa vida. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos agir pelo nosso próprio entendimento, nós queremos fazer aquilo que é a vontade e o desejo do nosso coração e não queremos cumprir a vontade do Senhor na nossa vida. E aqui como Balaão, pelo dinheiro, simplesmente por dinheiro, ele resolveu aceitar esse pacto com Balaque. Ele não amaldiçoou, mas ele ensinou como destruir os israelitas. E aqui no meu livro, Basta Acreditar, eu quero meditar com você aqui um pedacinho, vou dar um spoilerzinho de uma página.
a página 92 do meu livro. Eu quero ler esse parágrafo com você. Estava havendo um problema na minha família e dentro deste problema havia um mundo espiritual. O mundo espiritual é esse que nós batalhamos todos os dias e que muitas vezes muitos não acreditam nesta batalha espiritual. Esta batalha, o próprio apóstolo São Paulo disse assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual para destruir a minha e a sua vida, a minha e a sua família. E muitas vezes nós achamos que não é nada no mundo espiritual. O que está acontecendo é só aqui no mundo terreno. Mas não é só no mundo terreno. No mundo terreno nós vamos colher as consequências das coisas que estão acontecendo na nossa volta. Mas há uma batalha espiritual muito grande. E nós temos que decidir a quem nós vamos servir. Se a Deus ou a Mamon? Se a Deus ou ao diabo? Vamos falar claro. Porque o dinheiro é o diabo? Não. É o amor ao dinheiro. O amor às coisas materiais. O amor àquilo que te afasta de Deus. É que vai trazer algo e maldição sobre a sua vida. Aqui está escrito assim: Deus, se o Senhor existe mesmo, tira minha mãe desta vida. O dinheiro não tirou o Senhor. Então peço, se és este que me apresentaram, que tem todo o poder, quero ver o Senhor mudar a vida da minha mãe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse foi um momento da minha vida muito difícil, a qual minha mãe servia a outros deuses. Vou ser específica, a minha mãe era serva de Satanás. Ela viveu uma vida dissoluta, ela era escrava do inimigo e desses demônios que se apossaram da vida dela. E aqui, nesse tempo, depois de tudo que aconteceu com a vida da minha mãe, está aqui no meu livro, ela passou por um problema físico, mas nada tirava ela daquilo que ela vivenciava. E um dia, numa conversa com ela, eu perguntei: mãe, por que a senhora faz isso? Quanto a senhora quer para parar de fazer isso? E infelizmente ela, chorando, naquele momento olhou para mim, para os meus irmãos e disse assim: não é por dinheiro, eu não sei o que é mais forte do que eu. Infelizmente ela estava dominada pelas forças do mal. E como ela estava dominada pelas forças do mal, ela não conseguia se livrar nem se libertar disso. Ela estava amaldiçoada. Alguém lançou uma palavra de maldição sobre a vida dela. Alguém gritou que ela não seria ninguém. Alguém gritou que ela não ia para frente. Alguém gritou que ela era uma... Vou usar esse termo aqui, me perdoa, mas como se fosse assim, uma vagabunda. Alguém amaldiçoou ela com palavras. E nós vemos que a palavra, ela tem poder sobre a nossa vida. Aqui diz, o próprio rei disse, se Balaão, me perdoa, se Balaão amaldiçoasse o povo, ele tinha convicção que o povo ia ser amaldiçoado. Então agora aqui, o Senhor traz para mim e para você que há poder na palavra que sai da nossa boca. Nesse momento da minha oração eu era ignorante, eu não tinha um conhecimento ainda da palavra de Deus, e eu sei que Deus perdoa o tempo da ignorância, mas eu orei de uma forma porque eu queria ver minha mãe liberta daqueles demônios. Então ali eu orei, clamei e pedi: Deus, o Senhor é esse Deus que me apresentaram, livra minha mãe deste mal. O Senhor, Ele ouve a minha e a sua oração. O Senhor, Ele está atento, o ouvido dEle está atento para o meu e o seu pedido. Nós temos que ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E eu tive fé naquele momento de oração, eu tive fé de que só Deus poderia mudar a situação que nós estávamos vivendo. E Deus mudou essa situação. Deus salvou a alma da minha mãe.
Deus salvou a minha vida. Deus salvou a minha alma, a alma da minha família. Jesus entrou dentro da minha casa e todo aquele mal, toda aquela maldição, tudo aquilo que existiu dentro do seio da minha família foi arrancado pelo poder que há no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você que há poder nas nossas palavras, porque o Senhor nos dá essa autoridade. O Senhor fala: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então aqui Balaque estava dizendo: Balaão, amaldiçoa esse povo para que eles sejam destruídos. Porque nesse momento aqui, Balaque estava acreditando na ligação que Balaão tinha. Ele era um profeta naquele tempo. Mas Balaão ouviu Deus falando com ele através de uma mula, para ele não amaldiçoar o povo. E então ali ele se rende e ele não amaldiçoa, mas ele ensina como destruir o povo. Como destruir. Assim como nós temos ali com Daniel, quando eles buscavam como prejudicar Daniel. Vamos prejudicar Daniel como? Se ele é perfeito em seus caminhos, se não há erro na vida dele, se ele é um servo fiel, temente, como nós vamos prejudicar Daniel? Então falaram: vamos procurar algo entre ele e o seu Deus, para que nós possamos prejudicá-lo. Então você pode ter certeza que o seu inimigo está buscando algo na sua vida, entre você e Deus, para tentar te destruir. Muitos vão oferecer festas para te laçar, para te destruir, para mostrar: tá vendo? Ela disse que era serva de Deus, mas ela tá lá e tá se contaminando naquela festa. E eu sei do que eu estou falando, porque muitas vezes o inimigo não oferece muito não, é só um convite, às vezes com lágrimas, com choro, para dizer: vem, eu preciso que você esteja lá, é muito importante para mim. E você pensa que esse convite é algo que foi agradável aos olhos de Deus. E não foi. Aqui diz que Deus, por eles terem participado dessa festa, Deus não gostou, né? Aqui diz aqui: com isso atraíram a ira do Senhor, que feriu seu povo com pragas, que causou milhares de mortes. Feriram a face de Deus com a imoralidade, com a idolatria. Deus está sempre trazendo o povo à memória: não seja idólatra, não seja idólatra, não pratique isso porque isso fere a minha face. Não pratique a idolatria porque isso fere a minha face. E aqui no meu livro Basta Acreditar eu falo sobre isso. Eu falo sobre deuses que os meus pais serviram. E tá coçando aqui meu nariz, parece que quando a gente tá fazendo um vídeo, né? Tudo acontece pra gente ficar, pra perder o foco. E eu quero dizer pra você: basta acreditar em Deus, no Deus verdadeiro. Não troque Deus por dinheiro. Ah, missionária, tempos são difíceis, ou sabemos como que nós vamos resolver as coisas agora. Confie em Deus. O Senhor nunca deixou faltar o maná para o povo no deserto. O Senhor não deixou faltar o aquecimento da nuvem que protegia eles durante o dia do sol quente para não os matar. E à noite o Senhor colocava uma coluna de fogo para os aquecer. Ainda que você não tenha um cobertor, o Senhor é a coluna de fogo que te aquece. Que eu e você possamos compreender que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Aqui diz: a obediência a Deus proporciona uma paz que dinheiro nenhum consegue. Eu conheci algumas pessoas financeiramente estável. Com o passar de anos, 3, 4 anos, 5, essas pessoas perderam tudo. E perde o chão, perde toda a sua estrutura.
porque a sua fé está arraigada no dinheiro. Mas eu digo a você que a obediência a Deus, ela proporciona uma paz que dinheiro nenhum consegue proporcionar. Por isso que Jesus disse: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então a paz que eu e você, que nós precisamos, nós só vamos encontrar em Jesus Cristo. Eu sei que é tempos difíceis, estamos passando por um momento muito difícil. Eu acho que eu nunca vivenciei isso, tenho 45 anos, nunca vivenciei uma ordem dessa de ficar trancado dentro de casa. Não é proibido sair, a gente só pode sair para resolver algumas coisas, mas eu nunca vivenciei isso. Mas a minha casa está em paz, porque nós acreditamos no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que você também esteja em paz, que você deposite a tua fé no Senhor. Há poder na palavra. Há poder na palavra. O que você tem profetizado sobre a sua casa? Bênção ou maldição? Profetiza bênção. Eu abençoo a minha família em nome de Jesus. Eu decreto a saúde na minha casa em nome de Jesus. Eu abençoo a minha família pelo poder que há no nome de Jesus. Prospera na nossa despensa, Senhor. Prospera no nosso lar. Abençoa aqueles que não têm. Senhor, eu abençoo a nação portuguesa. Eu abençoo a nação, Senhor, israelita. Eu abençoo a nação brasileira. Eu abençoo as nações. Há poder na nossa palavra. O Senhor deu essa autoridade para mim e para você. Então abençoa a sua família, abençoa a sua casa, abençoa a sua nação, abençoa o seu patrão, abençoa os médicos. Comece a usar a tua palavra para trazer bênção sobre a sua vida. Deixe o negativismo de lado. Comece a trazer coisas boas para você, para quem está à sua volta. Comece a profetizar coisas boas. Que assim Deus vai se fazendo presente nas nossas vidas. Tira o negativismo. Tira tudo aquilo que não pertence e nunca se esqueça, há poder no sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário para a salvação da minha e da sua alma. Basta acreditar. Amém? Se você ainda não adquiriu um exemplar do meu livro, Basta Acreditar, como eu já fiz em outros vídeos, estou aqui divulgando o meu trabalho. Eu estou vendendo particularmente, eu não fiz este livro com uma editora. E se você quiser adquirir um exemplar, fale comigo em privado, no meu Messenger ou no meu WhatsApp, tá bom? Eu tenho aí o Facebook, Simone Estevam, autora do livro Basta Acreditar. Se você quiser, entre em contato comigo, peça um exemplar, abençoe o meu ministério. Eu estou para publicar já a parte 2 e eu gostaria que você abençoasse a minha vida, lendo o meu testemunho. Isso também pode trazer renovo para a sua vida, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus também está aqui dentro da minha vida, da minha história. Esse título, Basta Acreditar, foi o Senhor que me deu num sonho. Eu ouvi a voz do Senhor, e Ele disse, publique o seu livro, e eu obedeci a voz do Senhor. Então eu quero compartilhar com você. Compartilhe o meu vídeo, me ajuda. Eu estou começando, eu estou iniciando, eu não tenho muita noção disso, mas eu estou aprendendo. Eu estou trabalhando com as ferramentas que Deus está me dando, está colocando na minha mão, e dizer para você que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você compartilhe o meu vídeo, eu preciso que você vá lá e subscreva e faça parte desse canal que eu estou abrindo. E com o tempo eu vou aperfeiçoando as coisas, eu vou recebendo ajuda, conselhos, e eu quero levar a palavra de Deus. De graça recebei, de graça dai. A palavra de Deus nós não cobramos para ministrar. Os milagres que Deus faz na nossa vida nós não cobramos. Não é verdade? Eu fiz aqui um projeto, um trabalho. Esse é o fruto do meu trabalho. Então, eu muitas vidas já abençoei com este livro, pessoas que não puderam comprar, eu abençoei. O Senhor tem me
impelido a fazer isso. Algumas igrejas que eu visito, eu abençoo as vidas para que vidas possam ser alcançadas pelo poder da salvação do Evangelho. O Evangelho da salvação, aquele que o Senhor falou ao meu coração, que eu estava sendo convidada a ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas podem estar servindo ao dinheiro, estar frustradas, porque o dinheiro não traz paz. O que nos traz paz é a confiança em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus verdadeiro. Então, que Deus abençoe sua vida e que você possa estar me ajudando nesta caminhada. Amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Basta acreditar. Amém?